Então, gente, mais uma vez sou eu, que eu vou estar trazendo para vocês a aula 2, né? Segundo, continuando a nossa sequência didática, certo? Então, na aula 2, eu vou continuar com o que eu tentei fazer, só justificando para vocês. Separar por temas mais importantes, no sentido, com o intuito de que a gente pause e vocês tenham um momento inicial com conteúdo, um momento intermediário e um momento final. Então, nessa aula 2 aqui, eu vou focar nos fatores que alteram o equilíbrio, ou seja, que a gente chama comumente de deslocamento, e focar nisso com vocês de forma que vocês entendam da melhor forma, né? Como eu disse anteriormente, o que é o equilíbrio? O equilíbrio é quando as velocidades de reação da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, ou seja, dos produtos para os reagentes para os produtos são iguais, certo? Então, dentro dessa ideia, a gente chama isso de equilíbrio, e o equilíbrio pode ser perturbado ou deslocado em função da forma que a gente tem a necessidade ou queira, ou até mesmo sem querer acontece, né? As reações químicas, todas as reações químicas tendem espontaneamente ao equilíbrio, ou seja, depois de determinado tempo, ela vai estar em equilíbrio, a gente não perturbar. Sendo assim, uma vez que o sistema atinge o equilíbrio, somente outros fatores externos são capazes de perturbá-lo ou tirar a sua reação dessa estabilidade. Mesmo que a gente perturbe esse sistema, a gente perturbe o equilíbrio, ele ainda assim, essa reação vai tender a voltar ao equilíbrio depois de um tempo. Sendo assim, os fatores que perturbam ou alteram o equilíbrio são a concentração, a temperatura e a pressão, certo? A concentração está relacionada à alteração da quantidade de produto ou reagente, tanto faz. Da mesma forma, a temperatura, quando você aquece ou resfria uma solução, e a pressão. Então, eu trouxe para vocês detalhadamente cada um desses fatores, né? Como a concentração desloca o equilíbrio? Como que isso ocorre? Quando a gente aumenta a concentração de um ou mais reagentes, o equilíbrio se desloca no sentido da reação direta, ou seja, da esquerda para a direita, ou seja, da formação de produtos e consumo desses reagentes. Porém, se a gente aumentar, colocar mais dos compostos da esquerda dos produtos, o que a gente tem é um deslocamento desse equilíbrio para a reação da direita, ou seja, da esquerda, né? Da esquerda dos reagentes. Ou seja, do sentido inverso. E aí, eu trouxe aqui para vocês um gráfico, vocês podem ver aqui, de como que funciona o equilíbrio químico. Geralmente a gente tem uma concentração X de produto. A linha em azul representa o reagente. E a linha vermelha, o produto. Conforme o produto é consumido, em determinado tempo, o reagente vai sendo formado. Por isso a gente começa lá de baixo do zero para o reagente, para o produto, e lá de cima para o reagente, que ele vai sendo consumido e chega um momento em que entra estabilidade contínua, ou seja, que não há mais reação, a mesma velocidade está sendo obtida ali, e por isso a gente tem o equilíbrio. Então, quando a gente tem o aumento de concentração, seja do reagente ou do produto, essas linhas podem ser invertidas. Se caso a gente tenha o produto sendo acrescentado ali no meio reacional, aí a gente vai ter o contrário, a gente vai ter maior formação de reagente do que de produto. Então, esse é o princípio, o deslocamento de equilíbrio causado pela concentração segue esse princípio de que quando a gente coloca mais
do reagente ou do produto, seja qual for, a gente desloca o equilíbrio para o lado contrário do que a gente está adicionando. Por isso é importante a gente prestar atenção nessa parte, porque é fundamental aprender o equilíbrio. E é importante também ressaltar que, independente da quantidade de concentração que a gente aumente ali no meio reacional, o equilíbrio tende a voltar depois de um tempo. Então, independente se você desloca ou não, depois de um determinado tempo, esse equilíbrio vai ser reestabelecido, certo? E a temperatura? Como que a temperatura desloca o equilíbrio? Nesse caso aqui, a gente usa a ideia de reações endo e exotérmicas. O que seria endotérmica? Endo, prefixo de dentro, né? Então, seriam as reações que absorvem calor. Existem algumas reações que a gente faz no laboratório e consegue perceber, por exemplo, que depois que a reação ocorre totalmente, há um resfriamento da reação. A gente coloca a mão no vidrinho e ela está geladinha. Então, essa seria um tipo de reação isotérmica. E outro tipo é a exotérmica, que seria uma reação exotérmica. Exo, prefixo de fora. Ou seja, são aquelas que liberam o calor. Tem algumas reações também que a gente produz no laboratório, faz, né, o experimento, e a gente coloca a mão e ela esquenta depois que atinge equilíbrio. Então, essas seriam as reações endo e exotérmica. Então, no equilíbrio, uma das reações, quando ela é endotérmica, uma é endotérmica e a outra é exotérmica, ou seja, uma absorve e a outra libera calor. Então, quando a gente altera a temperatura do sistema, isso favorece o sentido da reação que absorve calor. Enquanto a endotérmica, a gente observa a diminuição da temperatura, favorecendo o sentido da que libera. Ou seja, resumindo isso aqui para não ficar confuso, quando a gente aumenta a temperatura de uma reação, o que acontece é que a gente favorece a reação endotérmica, ou seja, o sistema absorve mais calor e os produtos endotérmicos ou vice-versa são favorecidos, então a gente desloca para esse lado endotérmico. Da mesma forma, quando a gente diminui a temperatura, a gente favorece o sentido que libera calor, ou seja, é exotérmica. Então a gente pode ter essa alteração no equilíbrio aí de acordo com a alteração da temperatura. Já a alteração de pressão, ela só ocorre em reações gasosas. Ou seja, esse deslocamento só vai acontecer, a pressão só vai influenciar em reações que levem em consideração somente reagentes e produtos gasosos, né? No estado gasoso. Quando a gente aumenta a pressão do sistema em equilíbrio, isso favorecerá o deslocamento do equilíbrio no sentido da concentração do volume, da contração do volume. Por outro lado, se a gente diminuir a pressão, o deslocamento do equilíbrio será no sentido da reação da expansão do volume. Ou seja, dependendo desse aumento, diminuição de pressão, o que a gente tem é um menor volume desse gás ou um maior volume desse gás. Esse tipo de reações não são tão comuns a gente conseguir ver e enxergar, porém eles existem também, é um fator que altera o equilíbrio químico, dentro dessa perspectiva que eu estou trazendo para vocês aqui. E esses são os fatores que alteram o equilíbrio e automaticamente a gente viu aqui o deslocamento desse equilíbrio. E essa foi nossa aula 2. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E tenham se identificado um pouco com isso, tenham entendido. Eu tenho um pouco de dificuldade de mexer nisso aqui, gente. Então, não li. E aí, é isso. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula.